Só um pouquinho, pessoal. Ah, maravilha. Bom, pessoal, então, dando continuidade, né, ao módulo de nascimento, crescimento e desenvolvimento, de acordo com o que foi proposto, né, também pela coordenadora do módulo, e dando ali, né, fazendo a correlação com a histologia. Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar a glândula mamária. Daí, quando eu falo em glândula mamária, tô falando em uma estrutura que a gente tem que pensar que ela vai variar, de acordo com o estado fisiológico, de acordo com a idade, né? E a gente descreve essa glândula como uma glândula túbulo-alveolar composta, né? Um tipo de glândula exócrina, onde a gente vai ter porção secretora, né? E a porção ali de ductos, como a gente consegue observar aqui na imagem, certo? E a função dessa glândula ali, né, para o nosso interesse ali, né, fisiologicamente falando, seria secretar o leite que vai nutrir ali, né, o recém-nascido. Quando a gente observa na estrutura, isso aqui é um esquema, né, da glândula, a gente consegue verificar a presença ali de lóbulos, né? Esses lóbulos, como eu falei para vocês, eles vão ser constituídos de ductos e da porção secretora, né? No caso, que são os alvéolos ali, essas estruturas esféricas. Entre eles, a gente vai encontrar tecido conectivo. Daí, quando eu falo em lóbulo, eu posso dizer que cada um desses lóbulos são porções, né, de glândulas ali individualizadas. Por quê? Porque quando eu observo, né, aqui nessa porção de ducto, eu tenho nesse lobo, um ducto excretor ali próprio, certo? Daí por isso que a gente pode falar que é uma glândula, né, individualizada, porque tem ali as porções secretoras e tem um ducto próprio, né, excretor, no caso o ducto galactóforo. Quando eu falo em um lobo, em cada um desses lobos, eu estou falando em uma estrutura onde eu vou encontrar vários ductos intralobulares, né? Como está representado aqui, onde eu estou passando a setinha, tá dando para ver a setinha? Esses ductos. Tá sim. Ah, então tá jóia. Eles vão se unir para formar o ducto interlobular, né? É claro que às vezes na anatomia esses termos são um pouquinho diferentes, mas assim, eu estou pegando o que a gente utiliza, né, na histologia em si. Então, eu tenho vários ductos intralobulares que vão se unir no ducto interlobular, certo? Quando eu falo, né, no lobo, né, em si, então esse lobo, ele vai ser imerso, então o que vai preencher ali o espaço, né, entre as porções de alvéolo, vai ser um tecido conectivo frouxo. Agora, o tecido conectivo, que vai, vamos dizer assim, separar um lobo do outro, daí vai ser um tecido conectivo denso. Esse tecido conectivo denso, ele vai ser menos, a gente fala que é menos celularizado, né? Tem menor quantidade de células. Então, cada lobo, ele vai ser imerso
ali em um tecido conectivo que nós chamamos intralobular frouxo. E o que vai separar ali, né, cada lóbulo, então o que vai estar entre um lóbulo e outro, vai ser um tecido conectivo denso. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tá dando para Tudo entender? bem, sim. Tá, jóia. Daí, próximo ali à abertura, né, do mamilo, a gente encontra, né, uma dilatação dos ductos galactóforos, né, que a gente vai chamar de seio galactóforo. Tá? Essa estrutura, assim, geral, que é o que a gente descreve na parte da histologia em si. E daí, como eu falei, às vezes na anatomia vocês vão encontrar um termo ou outro divergindo, né? Mas só para a gente puxar ali para o nosso lado. Além dessa porção, né, de ductos, então a gente tem a porção secretora, que são, no caso, os alvéolos. Os alvéolos, eles são esses conjuntos, né, ali esféricos, né, arredondados, ali de células epiteliais. Então, essas células vão se organizar ali nessas esferas, né, arredondadas. E essa porção é aquela porção que a gente fala que é a porção ativa, né, que é a secretora na lactação. A gente vai encontrar ali entre porções, né, de células, né, então do epitélio e a lâmina ali desse epitélio e a lâmina basal, a gente vai encontrar as células mioepiteliais, que vão auxiliar lá no momento, né, da ejeção do leite, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, tem essa porção secretora ali, que na verdade são os alvéolos, onde eu tenho essas células epiteliais, tá? Esse arranjo ali de células epiteliais. A gente fala que essa porção secretora, né, que eu chamo de túbulo alveolar, ela é do tipo apócrina. O que seria uma porção secretora túbulo alveolar do tipo apócrina? É aquela que o produto ali da secreção, ele vai ser liberado junto com um pouco, né, de porção ali do citoplasma das células. Então, tem um pouquinho de citoplasma de célula ali sendo liberado junto com o produto da secreção. Daí, por isso que eu chamo ela do tipo apócrina. Beleza? Esse tecido conectivo, que vai estar ali, né, que vai estar perto ali dos alvéolos, a gente tem que lembrar que ele é constituído ali, né, de linfócitos, de plasmócitos, e essa quantidade ali de plasmócito, ele vai aumentar bastante ali no final da gravidez, que vai ser responsável pela secreção lá das imunoglobulinas, né? No caso, assim, o que a gente destaca é a IgA, que vai auxiliar ali na imunidade, né, do recém-nascido. E em relação ao tipo do epitélio, né, dos ductos ali dessa porção secretora, a gente vai encontrar transições de epitélio. Então, por exemplo, na porção, né, onde eu tenho essa abertura ali dos ductos, a gente encontra o epitélio estratificado pavimentoso. Na região onde eu tenho, né, o seio galactóforo, né, que é essa dilatação, né, a ampola, ali eu vou encontrar um epitélio estratificado colunar e cúbico, tem essa transição. Nos ductos, né, que eu comentei com vocês, ductos galactóforos, esses ductos ali interlobular, a gente vai encontrar uma transição ali, né, de um epitélio simples cúbico e simples cilíndrico. Daí, envolvido esse epitélio por aquelas células mioepiteliais, que são células que vão auxiliar ali no momento, né, da descida do leite. Quando a gente falar de ejeção,
eu vou falar um pouquinho mais, né? A gente descreve, né, essas células mioepiteliais num formato estrelado, vai envolver ali essas estruturas, para auxiliar lá na injeção. Tudo bem, pessoal, até aqui? Alguma dúvida? Eu posso Professora, de epitelios, prof? Eu não entendi direito, cortou um pouquinho. A senhora pode repetir essa transição de epitélios que a senhora acabou de Sim. comentar? Então vamos pensar assim, ó. Ali na abertura, né? Tá perto da pele. Então vai ser um epitélio parecido com essa estrutura. Então ali, nessa abertura ali dos ductos, né? Que a gente fala de abertura externa, a gente vai encontrar um epitélio estratificado pavimentoso. Certo? Nessa região ali de seio galactóforo, a gente tem ali, né, de estratificado, né, colunar a cúbico. repete, professora. Ali nessa região ali do seio, essa parte aqui que você quer que repete, do seio galactóforo, Isso. ali da ampola, daí ainda é estratificado, né? Só que ele é um estratificado colunar acúbico, vai mudando ali o formato. E ali na porção dos ductos, né, galactóforo, ducto interlobular, daí a gente vai ter lá um epitélio simples, cúbico, simples cilíndrico. Professora, por que ela é considerada uma glândula apócrina? A gente fala que ela é uma apócrina, né, intermediária. É porque o produto ali da secreção, né, que é produzido, ele vai ser liberado, mas ele vai ser liberado junto com pequenas porções ali, né, de citoplasma, que a gente fala citoplasma apical. Por exemplo, quando ela é merócrina, a secreção sai sem perda. Quando ela é holócrina, ele vai eliminar junto com toda a célula. Agora, a apócrina, no caso a apócrina intermediária, tem a produção ali o produto, né, da secreção vai ser liberado junto ali com pequenas porções ali do citoplasma. Entendi, obrigada. Certo? Tranquilo, gente? Sim. Sim, obrigada. Então, tá jóia. Pessoal, então eu comentei com vocês que essa estrutura ela vai mudar, né, de acordo com a idade. No caso, né, antes da puberdade, essa glândula ela vai ser constituída, né, da porção ali dilatada, né, que é essa ampola ou seio galactóforo, e as ramificações dos ductos. Então, eu não vou ter ainda aquela formação, né, de lóbulos em si. Na puberdade, como tem o aumento ali de estrogênio, as mamas elas já vão aumentar, né, de tamanho. Por que vai aumentar de tamanho? Que vai aumentar tecido conectivo, né, que é esse tecido ali, né, entre as estruturas, né, de ductos, e também vai aumentar o tecido adiposo, ó, esse amarelinho aqui, né, representando o tecido adiposo. Então, na puberdade tem aumento de estrogênio e isso vai induzir esse aumento do tecido conectivo e o tecido adiposo. E além disso, vai ocorrer um certo crescimento ali nas ramificações dos ductos galactóferos. Então, vai ter um certo crescimento ali dessas ramificações de ductos, tá? Ali na puberdade. Daí, quando eu falo na mulher adulta, uma característica assim que é marcante, né, para a mulher adulta é já essa estrutura, né, de glândula já formando os lóbulos, né, que eu comentei com vocês, que é essa estrutura que eu vou ter
vários ductos intralobulares que vão se unir para formar um ducto interlobular, certo? Então, o que vai marcar ali, né, vamos dizer, uma característica dessa mulher adulta é essa estrutura ali, essa organização da glândula em lóbulos. E daí, entre essas estruturas, eu tenho tecido conectivo, certo? Ou tecido conectivo frouxo, ou um tecido conectivo denso, né, entre um lóbulo e outro. Daí, durante, né, todo o ciclo sexual, essa glândula, ela vai sofrendo lá as alterações, né? Então, quando a gente está lá na fase pré-menstrual, a gente tem uma maior hidratação ali do tecido conectivo. Então, pode provocar, né, o aumento ali da mama, né? Então, tem toda essa correlação ali com o ciclo sexual, né? O ciclo menstrual, na verdade, ou o ciclo sexual mensal, que dependendo, né, da referência vai descrever, né? Quando tem lá a ovulação, tem a proliferação ali de células, né, do ducto. Então, tudo isso vai ocorrer de acordo com essas variações ali do ciclo. E a outra estrutura, né, também que a gente precisa descrever é o mamilo. Então, ali no mamilo, existe, né, uma grande quantidade de terminações nervosas, né, sensoriais, que vão ser importantes lá para a produção do reflexo, né, da ejeção do leite, né, que tem toda aquela correlação com a ocitocina. Quando a gente fala de coloração, né, ali do mamilo, então pode ser rosa, pode ser marrom, né, um marrom claro, tem todas essas variações. E o epitélio que vai estar envolvendo essa estrutura vai ser o epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, né? E esse epitélio, logo em seguida, a gente sabe que tem um tecido conectivo, e nesse tecido conectivo a gente vai encontrar células musculares, né? No caso de músculo liso também para estar auxiliando ali em todo o processo. Ao redor, né, do mamilo, a gente tem a areola, né? Essa areola, ela, durante a gestação, ela pode ficar mais escura, devido ali a um acúmulo de melanina. Depois do parto, a tendência é ficar mais claro, voltar, né, a clarear, só que raramente ela vai voltar a ficar na cor que era antes da gestação. Então, geralmente ela vai ficar um pouquinho mais escura ali, continua mais escura, tá? Mas, voltando na descrição histológica, né, do mamilo, então ele é revestido, né, ele é constituído ali na sua periferia de um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Ele é a continuação da pele, né? Então, epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. E logo em seguida tem o conectivo. E nesse conectivo tem as fibras, né, de músculo liso. Tudo bem, pessoal? Sim? Sim. Quando a gente fala, né, da mama, ali durante a gravidez, ela vai sofrendo, né, todas as modificações. Eu vou só passar aqui na imagem, que vai ficar um pouquinho mais fácil para estar representando. Então, nessa imagem, ó, a gente consegue observar o sistema, né, de ductos, só que nesse caso, o ducto é inativo. Então, tem lá todas as ramificações, já tem um pouco de porção, né, secretória, mas de uma forma, né, inativa. Daí, o que vai acontecer? Na gestação,
vai ocorrer o crescimento ali dessa porção, né, de alvéolos e de ductos. Por que vai ocorrer esse crescimento? Porque eu vou ter, participando, né, eu vou ter um aumento de vários hormônios. Então, tenho lá progesterona, o que a gente chama, né, de lactogênio placentário, prolactina, os estrógenos, todos ali combinando para induzir ali esse crescimento, né? Essa proliferação, tanto de alvéolo, né? E também de ductos, certo? Então, eu vou ter esse aumento. Ó, se a gente observar essa imagem aqui, ó, aqui eu tenho um crescimento, uma proliferação de alvéolo e também tem uma certa, né, de proliferação de ducto, porque a partir deles é que vai surgir esses alvéolos. Agora, durante, né, a lactação, que é o que está representado aqui nessa imagem aqui de baixo, então, no caso, o tecido adiposo, o tecido conectivo, né, que estava ali entre os espaços, né, ou em cada lóbulo, ou entre um lóbulo e outro, ele vai diminuir. Então, tem uma diminuição de tecido adiposo e tecido conectivo também. Aqui, né, eu já tenho representando ali a secreção do leite, né, então a produção ali do leite. Na lactação, as células secretoras, né, elas vão assumindo ali um formato cuboide ali pequeno, né, um formato cuboide mais baixo. E o leite que é produzido, ele vai se acumular ali no lúmen, né, no alvéolo e dos ductos, né. Então, ele vai sendo produzido e ele se acumula ali, né, nesses ductos que nós chamamos de galactóforos, tá? Então, resumidamente, o que eu tenho? Tenho numa mulher adulta a formação dos lóbulos, certo? Eu tenho a estrutura de lóbulos, desenvolvimento lá de vários ductos intralobulares, um ducto interlobular, né? Na gestação, eu tenho ação de vários hormônios, dentre eles progesterona, a prolactina, o lactogênio placentário, estrogênio, né, os estrógenos ali, que vão induzir ali esse aumento, né, essa proliferação dos alvéolos. Durante a lactação, o que eu vou ter? Eu vou ter a secreção, né, do leite. Mas a gente tem que pensar que estruturalmente eu tenho uma diminuição de tecido conectivo e tenho uma diminuição de tecido adiposo. Daí eu tenho aquelas células, né, secretoras, que é uma célula cuboide ali mais baixa, que vão estar produzindo o leite, certo? Olhando aqui, ó, eu também consigo comparar aqui no esquema e depois em um corte, ó. Então, quando ela tá inativa, eu tenho as porções, né, de ductos, tem o lóbulo, mas o que destaca aqui são os ductos em si. Quando ela tá ativa, eu tenho as unidades secretoras, né, então eu tenho a proliferação ali dos alvéolos em si, né. Então, tem toda essa proliferação. Quando eu faço um corte, como que tá uma glândula, né, inativa e uma glândula ativa? Então, quando eu faço um corte na glândula inativa, o que eu consigo observar principalmente são os ductos, certo? Agora, quando ela está ativa, eu já tenho toda a proliferação ali, né, dos alvéolos. No caso aqui, ó, se a gente observar até as gotículas, né, do leite com essa quantidade ali de triglicerídeos, né, principalmente o que a gente chama de triglicerídeos neutros ali que tá constituindo, né, tá formando ali essa constituição do leite que é tão nutritivo.
Além Essa de seta, professora, que seria a sim, gotícula de sim. leite? Sim, aham, com as gotículas, né, de glicerídeos, né, de gordura, ó. Dependendo do corte, dá pra gente já observar isso na seta. E aqui, ó, para mostrar, né, a porção ali dos alvéolos, certo? Daí, claro, o que que nós temos? Deixa eu até passar ali na outra imagem. Tá tranquilo, gente, até agora? Tá sim. Sim? Então, só vou passar aqui, o que que tá a descrição. Só para mostrar isso aqui, ó, essa imagem aqui, ó. Então, aqui está representando, né, as células secretoras, né, e aqui na setinha, essas gotículas, né, esféricas ali que contém esses triglicerídeos, que vão ser liberados ali na luz, na lúmen, né, do alvéolo. Daí, além, né, desses triglicerídeos, a gente tem que lembrar que também o leite, né, tem uma porcentagem ali grande de proteínas, né, no caso, a proteínas do leite, né, no geral, tem caseína, tem lactoalbumina, IgA, né, que vão estar ali fazendo a constituição desse, desse, dessa secreção tão nutritiva, né. Tem a lactose, né, que vai ser produzida ali também nessa secreção, certo? Então, aqui tem a imagem, ó, das células secretoras e ali, dali partindo, né, a gotícula. Eu vou voltar. Deu para ver, né? Deu, aham. Então, tá, joia. Eu vou voltar só aqui nessa imagem aqui, que aqui também representa, né, nessa figura, representa, ó, a glândula em repouso, então tem o ducto, e aqui o lóbulo, ó, tecido conectivo, né, mais denso, um tecido conectivo aqui mais frouxo, né, entre as estruturas do próprio lóbulo, né, em si. E quando eu falo já em uma glândula, né, organizada ali para estar secretando, então a gente tem lá todo o desenvolvimento de ductos, de porções de alvéolos, ó. Então, tecido conectivo, uma diminuição, né, uma certa diminuição, e aqui também, ó, toda essa porção de tecido conectivo, e que organização em lóbulo já, né, bem já visível todo aquele processo de proliferação. E quando eu falo, gente, deixa eu só voltar, nos estágios da lactação, então, nas referências, a gente tem descrito 3 estágios. Até aqui tá tranquilo, gente? Sim? Então, tá bom. Tá sim. Então, tá. Porque é bem tranquilo nessa parte. A senhora Então, pergunta e até a gente abrir o microfone demora para responder. demora, né? Então, tá bom. Eu falo que eu tenho que me cuidar, porque toda hora eu tô perguntando se ela não tem dúvida, e, e às vezes, dependendo, eu tenho que estar me controlando em relação a isso. Porque quando eu tô na sala de aula, eu consigo ver as carinhas, né? Agora online, eu não consigo ver a cara de vocês, se eu posso prosseguir ou não. Então, eu fico É perguntando verdade. todo. Pessoal, em relação à lactação, então a gente tem lá os três estágios, né? A gente tem que lembrar lá do início. Então, quando que as mamas começam a se desenvolver? Lá na puberdade, por estímulos, né? De estrogênios lá do ciclo sexual, né? Mensal feminino mensal. Esse estrogênio, ele vai estimular o crescimento, né? De parte da glândula, né? De parte ali das mamas em si, tá? Vai ter um aumento ali, como eu falei, de gordura, aumento do tecido conectivo, né? Que vai dar aí essa massa ali para a mama em si. Na gravidez, vai ocorrer um crescimento, né, mais intenso, porque eu vou ter ali
altos níveis, né, de estrogênios ali sendo secretados pela placenta, certo? Então, eu vou ter ali a manutenção e a elevação ali desses níveis de estrogênio. Então, eu vou ter o maior desenvolvimento dessa estrutura. Eu tenho outros hormônios que também vão ser importantes, né, ali para esse desenvolvimento, ali para esse crescimento do sistema de ductos, né? Então, eu tenho o hormônio de crescimento, a insulina, a prolactina, os glicocorticoides adrenais, então, que vão estar dando suporte ali para todo esse desenvolvimento, para toda essa estrutura, certo? E a gente vai ter, então, o desenvolvimento, ali também com auxílio de progesterona, o desenvolvimento lá do sistema, como eu mostrei para vocês na imagem, do sistema de lóbulos, né, de alvéolos, né, e a gente pode, né, então, descrevendo, então, né, a mama ali como um órgão secretor, porque eu vou ter toda aquela formação dos lóbulos em si, certo? No estágio, né, da lactação, o que vai acontecer? Então, a gente tem que pensar que a placenta estava mantendo, né, lá níveis de estrogênio e de progesterona que acabavam, de certa forma, né, inibindo a descida do leite. Agora, depois do parto, tem a saída da placenta. Então, eu vou ter uma diminuição ali desses hormônios. E, além disso, eu vou ter um aumento, né? Um pico de prolactina. Que a partir disso, então, eu vou ter a síntese, né? A produção ali do leite, que a princípio é o colostro. Depois de alguns dias, daí a gente tem a secreção ali do leite materno em si e a mudança, né, da composição, que é aquela transição, né, de colostro pro leite maduro. Para ocorrer, né, todo o suporte ali de tudo que esse leite precisa, eu vou precisar também do suporte hormonal. Então, tem do hormônio de crescimento, do cortisol, o paratormônio, a insulina, né, para fornecer tudo o que esse leite precisa para ele ser nutritivo ali para esse recém-nascido, né, para fornecer glicose, cálcio, ácidos graxos, né, necessários para a nutrição ali do recém-nascido. Mas como que vai ocorrer, né, esse processo ali de ejeção dessa descida do leite? A gente tem que pensar que o leite ele vai ser secretado de forma contínua, né, ali nos alvéolos, né? Só que ele não vai fluir facilmente, né, dos ductos, né? Por isso que ele não vai vazar o tempo todo. É claro que às vezes no início, né, antes de controlar ali aquela produção, existe ali um certo vazamento, né? Mas de uma forma geral, ele não fica vazando o tempo todo, certo? Então, a gente vai contar com o que nós chamamos nessa etapa ali, né, de manutenção e auxílio ali no controle, no reflexo neurogênico e hormonal combinado. O que vai acontecer, né? O que vai envolver ali esse reflexo neurogênico hormonal combinado? Ele vai envolver o hormônio, né, que a gente já citou lá quando falou da hipófise, que é a ocitocina, que eu comentei com vocês no módulo passado, né, a ocitocina. Então, quando o bebê ele suga, ele geralmente ele não vai receber, no início, ele não vai receber quase leite, ali nos primeiros segundos. Então, é transmitido, né,
a informação ali dos mamilos lá para a medula e para o hipotálamo, essa informação, né, a informação que foi recebida ali desse estímulo, vai induzir a liberação de ocitocina e da prolactina. A ocitocina, quando ela chega lá na mama, ela faz com que aquelas células mioepiteliais, lembra que eu falei que vai envolver os epitélios, a porção de epitélio do alvéolo, porção, né, de ductos ali próximos. Então, essa ocitocina, ela vai chegar na mama e vai fazer com que essas células em formato estrelado, que são as células mioepiteliais, que circundam, né, ali os alvéolos, ela se contrai. Conforme ela contrai, ela vai induzir essa liberação, né, essa ejeção ali do leite, devido à pressão que ela vai exercer nessa região. E em seguida, aí no caso, a sucção, né, ela vai ficar ali efetiva. Então, quando o bebê sugar, vai ter todo esse processo ali de ejeção e descida do leite. Tá? Então, a gente tem ali o auxílio, né, desses hormônios. Daí, continuamente, né, tem todo esse processo ali de manutenção, né, da lactação, que vai depender da sucção, da descida ali do leite em si. Então, a gente tem que pensar que depois do nascimento, né, em si, a prolactina, ela vai dar uma retornada, né, ao que era parecido antes da gestação. Então, cada vez que a mãe amamentar o bebê, vai ocorrer lá toda a transmissão, né, de sinais para ter esse pico, né, de secreção de prolactina, que vai durar ali durante um certo período, normalmente 1 hora, para estar ocorrendo a produção e a liberação do leite com o auxílio da ocitocina, que atua nessas células, né, mioepiteliais, tá? Para estar mantendo, tá? É claro que tem uma diminuição ali de produção lá com 7, 9 meses, mas a gente sabe que a manutenção ali do leite, né, ela vai estar ocorrendo dependente do estímulo. Por isso, pessoal, às vezes fala, eu não tô conseguindo amamentar, o pessoal, até tem gente que fala, né, os mais antigos, leite fraco e tudo mais, tem que estimular. Quanto mais estímulo, é claro, hidratar, né, bastante, mas quanto mais estímulo, mais vai ocorrendo ali, né, consegue essa manutenção ali da amamentação. Em seguida, então tem o período ali, né, que a gente chama de desmame, né, pós-lactacional. Então, a maioria dos alvéolos que proliferaram, né, durante ali a gravidez, eles vão sofrer lá a degeneração, certo? Então, tem célula ali que vai sair inteira e o que restar ali vai ser, né, retirado por macrófagos. E isso vai se manter, né, como uma forma como o estágio ali de mulher adulta. Daí, quando chegar, né, lá na menopausa, então, né, no que a gente chama, né, de involução senil, então, lá depois da menopausa, o que vai acontecer com a glândula mamária? Vai ter uma involução ali dessa glândula, porque vai ter uma diminuição dos hormônios, né, novamente. Então, vai ocorrer uma certa atrofia ali de ducto e de porção secretora, e até mesmo do tecido conectivo. Então, diminui o hormônio, tem essa atrofia, né, de ducto, de porção secretora e diminuição de tecido conectivo. Tudo bem, pessoal? Professora, quanto tempo demora para ocorrer essa regressão? Você fala na fase do desmame? Isso, depois que para de dar o mamar, quanto tempo que
essa parte, né, de lactação e tudo mais, some, vamos dizer assim? Olha, depende muito. Tem pessoas que param, que estão decididas, vamos dizer assim, parou o leite já, né? Tem aquele pico ali, aquela fase que vai ficar cheio o peito, e de repente já para. E tem pessoas que continuam, que se o bebê voltar a mamar, ela vai conseguir dar mamar. Tem pessoas que o bebê fica lá 3 meses sem mamar e depois ele volta e tem a produção do leite. Então, tudo depende de pessoa para pessoa, de conexão, né? Porque a gente, no caso a secreção ali da prolactina, ela vai ser controlada lá pelo hipotálamo, lá pelo hormônio inibidor de prolactina. Então, vai depender tudo dessa correlação ali do sistema nervoso também. Entendi, obrigada. Certo, pessoal? Prof, Oi. eu percebo que tem algumas mães que têm dificuldade em amamentar em questão de dor mesmo, e tem umas mães que é tranquilo, na primeira vez que está amamentando é tranquilo. Isso tem a ver com a sensibilidade do tecido, tem a ver com um preparo mais psicológico, com a maturidade lá do seio da mulher, o que tem relação com os hormônios? Pode me explicar? Eu acho que, assim, pelo que a gente lê, né, a gente pensa que é um conjunto de fatores, né? Porque tem mulher que tem algumas, tem referências que vão falar, por exemplo, tomar sol vai deixando esse tecido, vamos dizer assim, mais forte, né? Mais resistente. Tem mulheres que são mais sensíveis à questão de dor. Tem mulheres que têm toda uma pressão, às vezes, da própria família, de falar assim, não, isso aí não tá dando certo, o seu leite tá fraco, ela já pega tudo isso, né, pro seu subconsciente, porque é um período que a mulher tá bem frágil, não é? Acho que é um dos períodos que a mulher tá mais frágil, é depois, né, desse parto, ela tem um filho, né, para tá cuidando, então eu acho que é um conjunto, pelo que a gente lê, pode ser um conjunto de fatores. Tem a questão de resistência, tem a questão psicológica e tem a questão de tecido e até do próprio bebê. Porque às vezes um bebê ele é todo mais delicado, o outro já é todo mais, né? A forma de sucção ali é bem mais diferente, né? Então, eu acho que é um conjunto de fatores, pelo que a gente lê. Um conjunto de fatores. Entendi. Obrigada, prof. Tranquilo, pessoal? Posso parar a gravação dessa primeira parte? Que daí a professora Luísa eu vou diminuir,